Pare! Não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana, e eu fui enviado para te entregar a resposta exata. Não é sobre o que você disse. É sobre a pressão que você sentiu no peito quando as luzes se apagaram e a casa inteira silenciou, menos a sua mente. Essa pressão tem nome, filho. Ela começa no corpo, como um peso no centro do peito, uma falta de ar que parece vir do nada. Você se vira na cama, procura uma posição, mas o que te sufoca não é o travesseiro. É um eco, uma voz fria que começa a listar tudo o que pode dar errado no dia seguinte. E, de repente, o silêncio da madrugada se torna o lugar mais barulhento do mundo. Depois, ela desce para as suas decisões. Você se pega revivendo cada escolha, cada palavra, cada oportunidade perdida. A voz te acusa, te chama de fraco, te diz que você poderia ter feito mais, falado diferente. E no meio da noite, sozinho, você começa a acreditar. Você começa a concordar com o seu próprio acusador, sem perceber que essa concordância é uma permissão para que ele volte na noite seguinte com mais força. E por fim, essa pressão entra na sua casa. Você olha para o seu cônjuge dormindo, para os seus filhos no outro quarto e sente uma distância. Eles estão em paz, mas você está em guerra. Uma guerra silenciosa que ninguém vê, que te isola dentro do seu próprio lar. Você se levanta para beber água só para fugir do quarto, porque até o ar parece pesado demais, denso demais. Eu fui enviado hoje para te fazer 3 promessas. A primeira é que até o final desta mensagem você vai entender o mecanismo espiritual que faz as suas noites se tornarem campos de batalha. Você vai entender por que a paz parece fugir exatamente quando você mais precisa dela. Não é um problema químico, é uma operação espiritual. A segunda promessa é que hoje eu vou te entregar as chaves de um decreto noturno de 3 minutos. Um decreto que você pode executar ainda esta noite, antes de deitar a cabeça no travesseiro, para selar o seu quarto e a sua mente contra essas invasões. Uma arma espiritual forjada para o tempo da noite. E a terceira promessa é que no momento certo, uma única palavra hebraica vai descer sobre você. Uma palavra que vai redefinir tudo o que você chama de ansiedade. Ela vai dar o nome verdadeiro ao seu inimigo, e ao nomeá-lo, você receberá a autoridade para expulsá-lo. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Você já sentiu o peso da noite que se levanta no peito quando a casa cala? Aquela voz fria que lista tudo o que pode dar errado amanhã, transformando seu descanso em um tribunal? E se essa angústia noturna não for um traço da sua personalidade, mas um aviso espiritual de que seu território de descanso está sendo invadido? Enquanto muitos normalizam isso como ansiedade e buscam saídas humanas, poucos entendem que a vigília forçada, a repetição de pensamentos e o isolamento no escuro são ferramentas de um ataque espiritual coordenado. Mas e se a resposta para essa paz roubada estiver em uma oração específica, uma que você ainda não aprendeu a usar com fé para selar a sua noite? Agora pense comigo, e se cada coração acelerado no escuro, cada respiração curta de madrugada e cada cansaço que já acorda com você forem sinais de que Deus está te convocando, agora para habitar o descanso que Ele te prometeu? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja acalmar a alma, renovar as forças e transformar a insônia em um portal de encontro com Deus. Sem remédios que te apagam, sem noites em claro e sem aceitar o medo como seu companheiro de travesseiro. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo quando a insônia e o medo noturno atacam a casa, o casamento e a saúde. Não espere a próxima noite de insônia
para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para acalmar sua alma, renovar suas forças e preparar você para descansar em paz. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo Deus pode te mostrar que a paz de espírito não é uma ausência de problemas, mas uma presença que te cobre no meio deles. Há uma sombra que se move diferente da sombra que o seu corpo faz. É uma sombra de cobertura, a mesma que pairou sobre o tabernáculo no deserto. Ela não vem para escurecer, mas para proteger da luz que queima, do calor que esgota. É a sombra do Altíssimo. E é para debaixo dela que eu estou te chamando nesta noite. O céu está te reconhecendo agora, neste exato momento, como alguém que pertence a essa cobertura. Existe uma palavra marco para a mensagem desta noite, uma declaração que sela a sua entrada nesse lugar de descanso. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu recebo a paz. Não é uma frase solta, é um ato de fé, não comentário comum. É você dizendo ao mundo espiritual que a sua noite a partir de hoje tem um novo dono. E sobre exatamente isso, sobre a paz que parece impossível no meio da madrugada, sobre o silêncio que grita dentro de você, sobre o medo do dia seguinte que rouba o seu sono hoje, há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente dentro do próximo silêncio antes de você dormir e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça que além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre o seu quarto e sobre a sua casa. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que está acontecendo com você tem 5 sinais claros. 5 marcas que o céu usa para identificar um escolhido que está sob ataque em seu lugar de descanso e que precisa receber urgentemente as armas para revidar. Preste atenção, porque o primeiro sinal pode ser exatamente o que você sentiu na noite passada. O primeiro sinal é este, uma sensação súbita de queda, mesmo deitado, um espasmo no corpo que te acorda 1 segundo depois de pegar no sono, como se você estivesse caindo de um lugar alto. Não é um sonho, é uma expulsão. Seu espírito está sendo empurrado para fora do primeiro nível de descanso e o seu corpo reage com um choque. É a primeira barreira sendo testada pelo inimigo. Ele está medindo a sua resistência espiritual antes mesmo de você fechar os olhos por completo. O segundo sinal é um arrepio que começa na nuca e desce pela espinha sem que haja frio no quarto. É uma presença que passa. Uma presença fria que inspeciona o ambiente. Você se cobre mais instintivamente, mas o frio não é físico. É a temperatura de um espírito observador que entrou no seu quarto para analisar as suas defesas. Ele mapeia o seu ambiente de sono, procurando a brecha por onde vai lançar o ataque principal da noite. O terceiro sinal é o coração que dispara do nada. Você está em silêncio, a casa está quieta, e de repente o seu coração começa a bater descontroladamente, como se você tivesse corrido uma maratona. É uma ativação forçada do seu sistema de alerta. O inimigo injeta uma dose de pânico diretamente no seu espírito, para quebrar a paz e te colocar em modo de luta ou fuga, tornando impossível o relaxamento profundo que leva ao verdadeiro descanso. E sobre esse coração acelerado no silêncio que você reconheceu agora,
Eu já deixei o mapa do seu descanso restaurado, te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o segredo é entender como essa invasão noturna opera. Mas fica. O quarto sinal é um zumbido baixo e constante nos ouvidos, que só aparece quando tudo fica em silêncio. Não é um problema auditivo, é uma frequência espiritual. Uma estática deliberada que o inimigo transmite para bloquear a voz de Deus. Ele te impede de ouvir a direção, o conforto, a paz que o Espírito Santo sussurraria para você na calada da noite. Ele cria um ruído espiritual para que você se sinta completamente só. O quinto sinal, e talvez o mais devastador, é acordar mais cansado do que quando você foi dormir. É uma exaustão na alma. Você pode ter dormido 8 horas, mas sente como se tivesse trabalhado a noite inteira. E você trabalhou. Seu espírito esteve em batalha a noite toda, se defendendo de acusações, medos e mentiras. Essa fadiga que não sai com o café é a prova de que seu lugar de descanso se tornou um campo de batalha. Agora pega um segundo. Respira fundo. Quantos desses 5 bateram no seu peito? 3? 4? Todos os 5? Se mais de 2 ressoaram na sua alma, então não há mais dúvida. Você não está aqui por acaso. O céu te trouxe para debaixo desta cobertura porque a sua noite precisa de um guardião e as suas madrugadas precisam de um decreto de guerra. Agora que você reconheceu pelo menos 3 dos 5 sinais, saiba que esta palavra não é para qualquer um. É para quem está em guerra no silêncio do próprio quarto. É para quem se recusa a entregar a própria paz. Volta agora naquele primeiro comentário fixado e reforça aquela palavra que você escreveu. Eu recebo a paz. Porque um comentário a mais é uma alma a mais que o algoritmo entrega esta palavra hoje à noite. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente este estado de batalha noturna que rouba a sua paz. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre o seu sono enquanto o nome opera em você. Mas escuta com muita atenção, filho. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que é, mas não vai ter com o que se cobrir. E por isso, nós vamos pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Então, nós vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando. E ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Essa pressão no teu peito, essa voz fria que te visita de madrugada, não é um defeito da sua mente, filho. É um aviso espiritual. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. Pois entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que a invasão noturna conhece melhor do que você. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a hora de selar a brecha, e você não tinha a ferramenta certa para fechar a porta. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens de negócios que lideravam impérios de dia e desmoronavam em seus quartos de noite. Vi com mães que cuidavam de todos com uma força que parecia infinita, mas que eram devoradas pela solidão quando a casa silenciava. Eu vi o quarto se tornar um tribunal. Eu vi a cama virar uma cova de preocupações. Eu vi a paz ser roubada, noite após noite, e não porque eram pessoas fracas, porque a invasão entrou pela brecha da exaustão, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra invasão, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que rouba seu sono, injeta medo no seu coração e mente para você sobre quem você é quando não há mais ninguém olhando. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Essa pressão no teu peito que te impede de respirar fundo quando você deita. Ela se torna uma parede invisível que te separa da presença de Deus no seu quarto. Esse coração que dispara no silêncio, ele se torna o tambor que marca o ritmo do avanço do inimigo sobre a sua mente. E esse cansaço que já acorda com você é a prova de que você pagou um tributo de energia e paz a noite inteira para um inimigo que não tinha direito legal de te cobrar nada. Antes de eu nomear o decreto que silencia esse tambor e derruba essa parede, leva o polegar até o primeiro comentário fixado,
logo aqui abaixo. Apenas posicione ele sobre o link. Esse movimento é um sinal. Um sinal de que você está pronto para trocar a ferramenta da preocupação pela arma da cobertura. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele foi escrito para a guerra que acontece depois da meia-noite, quando o mundo dorme e o seu espírito é chamado para a batalha. Este guia te entrega as chaves para transformar suas noites em um altar de encontro, para selar sua mente contra as acusações do inimigo e para, finalmente, habitar o descanso que foi comprado para você. Não espere a próxima crise de pânico na madrugada para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a invasão noturna não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o selo da sua decisão, e o céu vai registrar. Afinal, está escrito no Salmo 139, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. O mesmo Deus que teceu você no secreto desenhou o seu descanso. A invasão noturna é uma violação dessa arquitetura divina original. Um escolhido sem aprender essa arquitetura é um rei tentando defender um castelo sem conhecer suas próprias muralhas. O guia digital, no primeiro comentário fixado, foi construído sobre essa arquitetura. Foi feito para te ensinar a reerguer as muralhas do seu descanso. Você gastaria o valor de uma única consulta médica que não entende a raiz espiritual do que você passa. O valor de uma semana de cafés para tentar se manter acordado depois de uma noite mal dormida. O valor de uma única peça de roupa nova que você compra para se sentir melhor por um instante. Eram escolhas. E aqui, diante de algo que pode mudar as suas noites pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a invasão que te visita de noite odeia a ideia de perder o acesso. Essa hesitação tem nome. É o medo do inimigo de ser expulso do seu território. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler, aplicar os decretos e a sua paz não começar a ser restaurada, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Deus não te chama para um risco financeiro, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua própria alma. O único risco é passar a próxima noite exatamente como você passou a noite passada. Depoimento 1 de 3. Uma mulher me escreveu dizendo: Pastor, eu acordava 3 da manhã com o coração na boca, com um medo terrível de que algo acontecesse com meus filhos. Eu ia no quarto deles, olhava eles dormindo e chorava em silêncio. Depois que eu comecei a usar o decreto da 3ª noite do guia, na primeira semana, eu dormi a noite inteira pela primeira vez em anos. Eu senti uma paz que eu não sabia mais que existia. Depoimento 2 de 3. Um homem, dono de uma pequena empresa, me disse: minha cabeça não parava. Eram as contas, os funcionários, os clientes. Eu deitava e a minha mente começava a trabalhar. Eu acordava com dor de cabeça, mais cansado do que quando deitei. No segundo dia, aplicando a chave do selo do ambiente, eu senti o ar do meu quarto ficar mais leve. De verdade, físico. O barulho na minha mente silenciou. Eu acordei renovado. Minha esposa até perguntou o que tinha acontecido. Depoimento 3 de 3. Talvez daqui a 3 horas você possa ser como a jovem que me mandou a seguinte mensagem. Eu achava que a ansiedade era parte de mim, que eu estava quebrada. Toda noite era uma tortura de pensamentos ruins sobre o meu futuro. Eu comprei o guia sem muita fé, para ser sincera. Mas na primeira oração de cobertura, eu senti um calor nos meus ombros, como um abraço. E eu dormi, simplesmente dormi, e acordei sem aquele peso no peito. Eu não estou mais com medo da noite. Cada noite sem esse entendimento é uma vitória que você entrega ao inimigo. Cada semana sem saber o nome do que te aflige é mais um pedaço da sua paz que é roubado. Cada mês sem essa cobertura
É um passo a mais para longe do descanso que Deus planejou para você. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E esse roubo silencioso da sua alegria continua chegando, noite após noite, em prestações que você paga com a sua própria alma. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar, cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. Agora que o instrumento está na sua mão, nós podemos ir para o nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta segunda-feira. Ela vai descer no próximo ato. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Sem a cobertura que você acabou de segurar, o nome que eu vou te entregar agora seria apenas informação. E informação, no meio da batalha espiritual, é um peso morto. Mas com o instrumento, o nome se torna uma arma. Ele se torna a bala que você coloca na câmara, porque você não pode atirar no que você não pode nomear. E hoje, o seu inimigo perde o direito de ficar anônimo no seu quarto. A palavra que define essa invasão noturna, esse pânico que sobe no escuro sem motivo aparente, é uma palavra hebraica. A palavra é pachad. Escute com o espírito. P-A-C-H-A-D. Pachad. A maioria das traduções a chama de medo ou terror, mas isso é um erro. Medo é o que você sente quando vê um leão. Pachad é o que você sente quando não há leão, mas a sua alma treme, como se ele estivesse debaixo da sua cama. Pachad não é uma emoção, é um evento. É um terror súbito, sem causa, que cai sobre você como uma rede. É o pavor que a Bíblia descreve como o terror da noite. Ele não precisa de um gatilho lógico. Ele é o próprio gatilho. Ele é a presença espiritual de um pavor que não se origina na sua mente, mas que a sua mente registra. O que você tem chamado de ansiedade noturna, Deus chama de pachad. Uma operação espiritual designada para te fazer sentir pavor do nada, para que você nunca mais confie no silêncio ou no escuro. Não sou eu quem está dizendo isso. Existe um homem nos registros do céu que se tornou o maior especialista da humanidade em pachad. O nome dele é Jó. E não, ele não é apenas o símbolo da paciência. Isso é o que a escola dominical te contou. A verdade é que Jó é o mapa de um escolhido que atravessou o epicentro de uma batalha espiritual noturna e viveu para registrar cada detalhe. Jó era um homem íntegro, coberto, abençoado. Ele não tinha brechas, e a primeira arma que o inimigo usou contra ele não foi a perda de seus bens ou filhos, foi o pachad, foi a invasão noturna. Escute como ele descreve, com uma precisão que vai arrepiar a sua alma. Em meio a pensamentos perturbadores de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, pavor e tremor vieram sobre mim e fizeram todos os meus ossos tremerem. Você ouviu isso? É o segundo e o terceiro sinal que eu te descrevi. O arrepio e o coração disparado. Mas ele continua. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Essa é a presença fria que inspeciona o seu quarto. É o segundo sinal, em detalhes.
Ele parou, mas eu não conseguia discernir sua forma. Um vulto estava diante dos meus olhos, e eu ouvi uma voz que sussurrava. Esse é o zumbido, a frequência que bloqueia a voz de Deus e a substitui por um sussurro de acusação. Jó mapeou a sua noite, filho. Ele viveu a sua madrugada há 3.500 anos. Ele passou pelo período de provação, onde seus amigos sentados diante dele se tornaram a voz do acusador durante o dia, assim como o Pachad era a voz do acusador durante a noite. Eles diziam que havia uma brecha, um pecado, uma razão para o que ele estava passando. Eram a encarnação daquela voz fria que te acusa na madrugada, tentando te fazer concordar com a sua própria condenação. A virada de Jó não foi quando ele entendeu a teologia da coisa. Foi quando ele se recusou a parar de falar com Deus, mesmo que suas noites fossem um inferno. Ele continuou se dirigindo ao céu, mesmo quando o inferno sussurrava em seu ouvido. E no final Deus não lhe deu uma explicação. Deus lhe deu sua presença. Ele trocou a presença do Pachad pela presença do Criador. O terror noturno foi expulso não por uma resposta, mas por uma presença maior que ocupou o mesmo espaço. E Jó não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou milênios sem perder a aresta. Ele sabia que outros escolhidos passariam pelo mesmo vale de terror noturno. Ele te deu as palavras para o que você não sabia descrever. Ele validou a sua experiência. O que você sente não é loucura. É uma batalha antiga, e você acabou de receber o mapa de um veterano. Pense em um mestre construtor de barcos, um homem que passou a vida inteira no mar. Ele conhece cada tábua, cada prego, cada som que seu barco faz. O barco não é só seu trabalho, é sua casa, sua fortaleza, o lugar onde ele se sente mais seguro no mundo. Numa noite, o mar está como um espelho. Não há vento, não há ondas. É uma calma perfeita. E no meio dessa calmaria, ele acorda com os pés molhados. Ele se levanta em pânico. A água no fundo do barco, não muita, mas está lá, e está subindo. Ele olha para fora. O mar está calmo. Ele corre de proa a popa. O casco está intacto. Não há rombo. Não há colisão. A água está simplesmente aparecendo, vindo de dentro. O pânico dele se multiplica, porque o inimigo não é a tempestade lá fora que ele sabe como lutar. O inimigo está dentro do próprio refúgio. O lugar de segurança se tornou a fonte do terror. Ele passa a noite inteira tirando água, exausto, confuso, com medo do próprio barco afundar naquela paz assustadora. E só quando o sol nasce, exausto, ele encontra a causa. Uma pequena placa de metal de um reparo antigo, feita de um material inferior que durante anos, em contato com a água salgada, corroeu a madeira por baixo, de dentro para fora, até abrir uma fresta minúscula, invisível, mas fatal. A invasão não veio de fora. Veio de uma corrosão interna que ninguém via. O seu quarto não é o barco? A sua noite não é esse mar calmo? E essa ansiedade, esse Pachad, não é a água que sobe sem tempestade, te fazendo desconfiar do seu próprio refúgio? Você tem lutado contra a tempestade, filho, mas a invasão vem de uma corrosão interna, de uma ferida antiga, de uma palavra que te disseram anos atrás e que ficou ali, corroendo a sua paz por dentro. O instrumento que eu te entreguei é o manual para reparar essa corrosão. Agora você tem o nome, Pachad. Você tem o mapa, a história de Jó. E você tem a alegoria, o barco que vaza por dentro. A cobertura que você precisa não é para a tempestade que pode vir. É para a corrosão que já está aí. O inimigo não precisa de uma onda gigante para te afundar, se ele pode te convencer a afundar na calmaria. Mas nomear o invasor e entender sua tática é apenas o começo. Para expulsá-lo, você precisa de autoridade. E a sua autoridade não vem do seu entendimento, mas da sua identidade. Há 3 títulos de autoridade que foram registrados para você no céu no dia em que você foi criado, e que te dão o direito legal de governar sobre a sua noite e silenciar o Pachad. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos.
Fato número 1. O que você sente na madrugada não é ansiedade, é pachad, um terror espiritual sem causa aparente. Fato número 2. Essa operação tem um roteiro, mapeado por Jó há milênios, e você está vivendo os mesmos sinais. Fato número 3. O inimigo não precisa de uma tempestade para te afundar. Ele só precisa corroer o seu lugar de descanso por dentro, na calmaria. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o mestre do barco, o dono do quarto, aquele que tem a escritura do seu próprio descanso. Você não é a vítima da invasão. Você é o soberano do território que está sendo invadido. A sua única desvantagem até agora era não saber o nome do invasor e não ter as ferramentas para exercer a sua autoridade. Mas isso acabou hoje. Agora, o que vem a seguir é o registro da sua autoridade. Não é algo que você conquista, mas algo que você reconhece. Há 3 identidades, 3 títulos de nobreza espiritual que foram seus desde antes da fundação do mundo. E é hora de você ouvir os seus nomes. O primeiro nome é Vigilante do Limiar da Noite. Esse não é aquele que fica acordado por medo. É aquele que é posicionado por Deus na fronteira entre o dia e a noite. Sua sensibilidade espiritual não é uma fraqueza, é um sistema de radar. Você sente a mudança na atmosfera espiritual do seu quarto antes de qualquer outra pessoa. Você é a sentinela. O inimigo te convenceu que essa vigília era insônia, que essa sensibilidade era ansiedade. Ele rebatizou o seu dom com o nome da sua doença. Mas a sua verdadeira função é identificar a presença do Pachad no momento em que ele se aproxima do seu território, antes mesmo que ele lance o primeiro ataque de pavor. Você é o primeiro a saber. O segundo nome é Portador do Selo do Silêncio. Este é o título que te dá o direito legal de decretar o que pode e o que não pode falar dentro da sua mente. Você não é um receptor passivo de pensamentos. Você é um juiz com um martelo. Cada pensamento de acusação, medo ou pânico que entra sem a sua permissão é ilegal. A sua autoridade como portador do selo do silêncio te capacita a colocar um decreto de mudez sobre a voz do Pachad. Onde o inimigo tentou criar um ruído constante de estática para bloquear a voz de Deus, você tem a autoridade para cortar a frequência dele e abrir o canal limpo para ouvir o céu, mesmo no silêncio mais absoluto da madrugada. O terceiro nome, e o mais importante, é Herdeiro do Descanso Restaurado. O descanso não é algo que você precisa conquistar toda a noite. É uma herança que já foi comprada e paga para você. Cada noite de sono profundo, cada manhã em que você acorda renovado, não é uma vitória, é a sua normalidade de direito. O Pachad opera te convencendo que você é um mendigo pedindo por migalhas de paz, mas você é um herdeiro entrando na sua sala do trono. A sua luta não é para entrar no descanso, mas para expulsar o usurpador que se sentou no seu lugar. Você não luta por paz, você luta a partir da paz que já é sua por herança. Agora, comenta uma só palavra, diferente daquela que você já escreveu, que sela essa autoridade sobre a sua noite. A palavra é autoridade. Comenta isso agora. É o seu ato de tomar posse desses 3 nomes que acabaram de ser revelados a você. O algoritmo que te trouxe até aqui não foi um acidente. Ele reconheceu em você um governante que tinha esquecido a própria coroa. Se o seu espírito confirmou isso, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. O inimigo vai contar com a sua exaustão para que você esqueça esta mensagem amanhã. Inscrever-se e ativar o sino não é sobre me seguir. É sobre instruir o céu a continuar te enviando o rearmamento espiritual antes que o inimigo consiga te desarmar de novo. E com essa autoridade, eu te entrego agora um decreto prático. Um framework acionável chamado o Decreto do Quarto Selado. Você vai executá-lo esta noite, nos 5 minutos antes de deitar a cabeça no travesseiro. É simples, rápido e encerra a discussão sobre quem governa o seu quarto. Primeiro passo. De pé ao lado da sua cama, você vai estender a sua mão direita e apontar para os 4 cantos do seu quarto, um de cada vez. Começando do canto mais distante da porta. Este é um ato profético de demarcação de território. Segundo passo. Após apontar para o último canto,
com a mão ainda estendida, você vai declarar em voz baixa, mas firme: pela autoridade que me foi dada como herdeiro do descanso restaurado, eu selo este quarto em nome de Jesus. Pachad, a sua licença de operação aqui foi revogada, retire-se agora. Terceiro passo: coloque a mão sobre o seu coração e respire fundo 3 vezes. A cada respiração, sinta o peso saindo dos seus ombros. Você sentirá o ar do quarto ficar mais leve, quase elétrico. Essa é a confirmação sensorial. É a atmosfera do céu preenchendo o vácuo deixado pela retirada do inimigo. O seu quarto agora é território do reino. E esse mandado que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ele é só a liminar. O processo inteiro, a posse definitiva da sua herança, está coberto no que está no primeiro comentário fixado. O guia, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, pega esse decreto e o transforma em uma fortaleza de 7 níveis de proteção. Porque, como vigilante do limiar da noite, a sua vulnerabilidade é a exaustão. Você não foi feito para lutar sozinho noite após noite. O Pachad sabe disso. Ele vai esperar você se cansar, ele vai esperar uma noite em que você esteja esgotado demais para decretar e vai tentar retomar o território. O guia te entrega rituais de cobertura contínua que operam mesmo quando você está fraco demais, garantindo a sua paz pelos próximos 12 meses. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o Pachad vai tentar fazer contra esse mandado nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. 3 contra-ataques cirúrgicos do Pachad, desenhados não para te assustar, mas para te fazer duvidar da autoridade que você acabou de receber. Preste atenção, porque a primeira tática é a mais sutil. A primeira tática é a da racionalização. Amanhã de manhã, depois de uma noite de paz, uma voz que soa exatamente como a sua vai dizer: foi só um vídeo bom, uma coincidência. Você estava cansado, por isso dormiu bem. Pachad vai tentar reduzir a sua experiência espiritual a um evento psicológico. A sua arma contra isso é imediata e verbal. Você vai parar, tocar no seu peito e declarar em voz baixa: o que aconteceu nesta noite não foi coincidência, foi governo. Eu operei em autoridade, e o meu descanso foi a prova do decreto. A segunda tática é a da distração urgente. No meio do seu dia de trabalho, o Pachad vai injetar um problema súbito e que parece gravíssimo na sua mente. Uma conta esquecida, um e-mail que você não mandou, uma preocupação com um filho. O objetivo é fazer a batalha da noite parecer pequena e distante em comparação com o fogo que você precisa apagar agora. A sua arma é o foco. No momento em que essa urgência artificial aparecer, você vai dizer: eu te vejo, Pachad. Você quer me tirar do meu posto de vigília. Esta noite, a batalha principal continua. Este problema de agora vai se dobrar ao governo do reino, e não o contrário. A terceira tática é a da memória acusadora. O Pachad vai vasculhar o seu passado e trazer à tona uma lembrança de um fracasso, uma vergonha, uma decisão errada. Ele vai sussurrar: como você ousa se chamar herdeiro do descanso restaurado? Lembra daquela vez? Você não tem direito a essa paz. A sua arma é a sua identidade. Você não vai debater com a memória. Você vai responder ao acusador: essa memória não tem mais jurisdição sobre mim. Eu não sou o réu desse tribunal. Eu sou o herdeiro. O preço por essa falha já foi pago, e o meu descanso de hoje é a prova do pagamento. Essas 3 táticas são apenas a primeira onda de assalto do inimigo. E a sua dúvida sobre a sua capacidade de se defender, sobre a sua dignidade para receber essa paz. Essa dúvida é o campo onde o Pachad planta as suas sementes mais venenosas. Cada uma dessas armas que eu te entreguei é uma semente do que está dentro do guia digital no primeiro comentário fixado. A verdade, escolhido, é que existem pelo menos outras 7 táticas de contra-ataque que o Pachad usa e que eu não tenho tempo de abrir aqui.
Ele conhece a sequência exata de mentiras que funcionam contra a sua personalidade específica. Todo esse mapa de guerra, com cada contra-ataque e a oração de anulação correspondente, está detalhado dentro do guia, Os 7 Segredos Espirituais, na oração da noite para vencer a ansiedade. Você vai precisar desse mapa esta noite, quando, depois da paz inicial, o Pachad tentar te convencer que a calmaria é o prenúncio de uma tempestade ainda maior. Você vai precisar dele amanhã de manhã, quando o brilho desta revelação tentar perder a cor e a sua mente te disser que foi tudo um exagero emocional. E você vai precisar dele na próxima segunda-feira, quando uma nova semana de pressão tentar te fazer esquecer que você é um rei governando sobre o seu descanso e não um escravo reagindo ao caos. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando, mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas horas. Porque o pior obstáculo não é o Pachad. É aquela voz dentro de você que tem medo da própria paz. Você sabe que voz é essa. É a voz que, depois de uma bênção, começa a esperar pela conta que vai chegar. A voz que te convence que a paz é frágil, temporária. Um empréstimo que logo será cobrado. E essa voz tem um argumento que parece nobre, que parece até piedoso. É o medo de parecer mal agradecido. Você pensa, Deus me deu tanto, um emprego, uma família. Como ouso reclamar de uma noite mal dormida? É egoísmo meu pedir paz quando tantos sofrem mais. E com esse argumento, você mesmo invalida o seu direito à herança do descanso. Você trata a paz como um luxo, não como o combustível necessário para você cuidar de tudo o que Deus te deu. Entenda isso, filho. A sua exaustão não honra a Deus. O seu cansaço não é um sacrifício nobre. É uma brecha que o inimigo explora para te fazer falhar em todas as outras áreas da sua vida. A sua paz não é um bônus, é a fundação. A sua defesa contra essa autossabotagem é um decreto de gratidão radical. No momento em que essa voz te acusar de ser mal agradecido, você vai responder em voz alta: o meu maior ato de gratidão por tudo o que Deus me deu é receber a sua paz para poder administrar tudo isso com um espírito excelente. A minha paz é o meu testemunho. O meu descanso é a minha adoração. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Eu vou tirar algo de você, algo que você tem guardado há anos e que tem servido de âncora para o Pachad dentro da sua alma. E vai doer por um instante. Mas é a única forma de garantir que a raiz da invasão seja arrancada de uma vez por todas. Este é o momento em que eu cumpro a minha palavra e tiro algo de você. Não para te ferir, para te curar. Onde você estiver, pare por um instante. Se for seguro, feche os seus olhos. Se não for, apenas foque a sua visão em um ponto fixo. Coloque a mão direita sobre o seu coração, sentindo a batida. Respire fundo uma vez, segure o ar por 3 segundos e solte devagar. Agora estamos no mesmo tempo, na mesma frequência. Eu estou aqui para tirar o peso que não é seu. Âncora que o Pachad usou para se prender na sua alma. E a primeira coisa que eu arranco de você, pelo poder que me foi conferido, é o fardo de ter que ser forte o tempo todo. Eu te libero agora da obrigação de fingir que está tudo bem. Eu te libero do medo de parecer mal agradecido só porque você anseia pela paz que é sua por direito. A sua paz não é ingratidão, é o seu testemunho. Eu te libero da vergonha que você sente por sentir medo no escuro, da vergonha do coração que dispara sem motivo aparente, da vergonha de se sentir sozinho em um quarto cheio de bênçãos. Essa vergonha não é sua. É uma capa que o inimigo te deu para você se esconder de si mesmo. Hoje essa capa se rasga. O que você sente não é a sua identidade, é o seu sistema de alarme. E ele está funcionando perfeitamente. Eu te libero da comparação, da voz que mede a sua dor na régua dos outros, da mentira que diz que o seu sofrimento não é válido porque outros sofrem mais. O seu quarto é o seu universo de batalha. A sua noite é o seu campo de guerra. E a sua vitória sobre o Pachad dentro das suas 4 paredes
É tão gloriosa para o céu quanto a vitória de um exército em campo aberto. O seu chamado é único. A sua paz é essencial. E, finalmente, eu te libero das vozes de desqualificação que ecoam na sua mente há anos. A voz de um pai que disse que você não era bom o suficiente. A voz de um professor que te humilhou. A voz de um relacionamento que te quebrou. Hoje, o contrato de aluguel que essas vozes tinham na sua mente está encerrado. O alvará de despejo foi assinado com sangue. Elas não têm mais direito legal de falar no seu tribunal interno. E no vácuo deixado por essa liberação, que eu agora chamo a existência, a sua verdadeira identidade. Eu convoco em você agora o seu posto como vigilante do limiar da noite. Sinta a sua postura espiritual se endireitar. A sua sensibilidade não é mais um fardo, é a sua maior arma. Assuma a sua torre de vigia. Você é a sentinela que Deus posicionou na fronteira da sua própria paz. Eu convoco em você, com autoridade celestial, o seu título como portador do selo do silêncio. Receba o martelo. A sua palavra agora tem peso de decreto no mundo espiritual. A voz do Pachade, o sussurro da acusação, a estática do medo. Todos se calam diante do seu selo. Ordene o silêncio, e o silêncio virá. O canal para a voz de Deus está limpo. E, acima de tudo, eu ativo em você, pelo direito da herança que foi comprada e paga, a sua identidade como herdeiro do descanso restaurado. Você não é mais o mendigo que implora por migalhas de paz. Você é o filho do rei, entrando na sala do trono do seu próprio descanso. O seu lugar não está no chão, está no trono. A paz não é uma visita, é a sua residência. Agora, em voz alta, mesmo que seja um sussurro que só você e os anjos ao seu redor possam ouvir, declare comigo estas palavras. Diga: a minha paz foi comprada, o meu descanso é uma herança, eu tomo posse agora. Diga de novo. Sinta a vibração da sua própria voz, selando este decreto na atmosfera do lugar onde você está. A água que subia no fundo do barco parou. O som da corrosão interna silenciou. O casco do seu refúgio, que é a sua alma, foi reparado e selado. A calmaria que você vê lá fora a partir de hoje vai corresponder à calmaria que você sente aqui dentro. Sinta o ar ficar mais leve. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Respire fundo mais uma vez. Mas não diga amém ainda. A casa foi limpa e selada, mas a cobertura final, a bênção que te guarda quando você está dormindo e não pode vigiar, ainda não desceu. Nós não terminamos. Fica comigo. A parte mais importante vem agora. E agora eu estendo a cobertura sobre a sua vida. Eu decreto que a paz que foi selada no seu quarto desça sobre a sua mesa. Que cada refeição em família seja um banquete de comunhão e não um campo minado de tensões não ditas. Que a presença do Espírito Santo seja tão palpável quanto o pão na sua mesa. Toda palavra de contenda e divisão que tentaria se levantar nesse ambiente, eu declaro, está emudecida agora. Eu estendo essa cobertura sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge que sentiu a sua guerra sem poder lutar com você, que o descanso dele seja um reflexo do seu, sobre os seus filhos, que a paz que te cobre agora seja a atmosfera em que eles crescem, livres do medo que tentou se tornar uma herança na sua casa. Cada canto, cada cômodo, cada porta está debaixo desta bênção. E eu estendo essa cobertura sobre o seu trabalho, sobre cada projeto, cada telefonema, cada decisão. A exaustão que sabotava a sua excelência foi encerrada. O cansaço que te fazia operar abaixo do seu chamado foi quebrado. A partir de hoje, você não trabalha mais para sobreviver à noite. Você trabalha a partir de um lugar de descanso, força e clareza. E as oportunidades que o Pachade te convenceu que você não era capaz de assumir, elas agora te encontrarão. Eu te vi, meu filho. Eu te vi quando você desligou a última luz da casa e sentiu o peso do silêncio caindo sobre os seus ombros como um manto de chumbo. Eu vi o seu rosto no reflexo escuro da janela da sala, procurando por uma paz que parecia ter abandonado o seu endereço. Eu te vi sentado na beira da cama, às 3h17 da manhã, olhando para a tela do celular apagada, esperando uma paz que não vinha. Cada minuto se arrastando,
cada batida do seu coração ecoando no vazio. Eu vi você fechar os olhos com força, como se pudesse espremer para fora o medo que subia do seu estômago. E eu estava lá. Eu te vi na cozinha, de madrugada, bebendo um copo de água que você não queria, só para fugir do seu próprio quarto, que havia se tornado um cativeiro. Eu vi a sua mão tremer um pouco ao colocar o copo de volta na pia, e o suspiro que veio do fundo da sua alma, um suspiro que dizia: Deus, até quando? Eu vi você no dia seguinte forçando um sorriso no café da manhã, escondendo a exaustão da batalha noturna atrás de uma máscara de normalidade. Eu vi o esforço que você fez para se concentrar no trabalho, para cuidar da sua família, enquanto uma parte de você ainda estava lá atrás, no campo de batalha da noite anterior. Eu vi o preço que você pagou em silêncio, e eu te vejo agora, com a mão no peito, com o espírito aquietado, com a autoridade restaurada. Eu não te vi apenas na dor, filho. Eu te vejo na sua glória restaurada. Eu te vejo no seu posto de governo. E o que eu vejo agora me agrada. O que eu vejo agora é o reflexo do filho que eu criei para andar em descanso e poder. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi sentado na beira da cama às 3h17 da manhã, olhando para a tela do celular apagada, esperando uma paz que não vinha. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o Pachad vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo amanhecer, quando a primeira luz entrar pela janela e a sua mente começar a listar as preocupações do dia. O Pachad não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você, e quem foi comissionado sem cobertura caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver ao próximo amanhecer. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como substituto da oração que você acabou de fazer, como cobertura ritual para defender o silêncio que tu acabou de selar, porque o silêncio sem cobertura se enche de novo no próximo despertar, e o Pachad conta exatamente com a hora em que tu tá mais cansado para voltar. O valor de uma noite de paz, o preço do seu descanso restaurado, com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Não espere a próxima noite de pavor para abrir o link. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de verificar as notícias uma última vez, porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o Pachad já sabe disso. Essa voz que sussurra agora é caro demais. Eu vejo isso depois. Não vai funcionar para mim. É só mais um vídeo. Eu estou muito cansado para decidir agora. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no Tribunal do Céu e está tentando recuperar terreno antes do seu próximo despertar. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o Pachad fale mais alto que o selo que acabou de ser colocado sobre a sua cabeça. E agora, a última palavra. No próximo vídeo dessa rede, vou te entregar o segredo para manter o selo do seu descanso intacto durante as pressões do dia. Mas é para quando a batalha mudar de horário. Não perde. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê.
E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. O selo final é seu. É a sua assinatura no decreto que o céu acabou de carimbar. Então, onde você estiver, pronuncie estas palavras comigo. É o seu selo pessoal, a sua concordância final. Pronuncia comigo agora. Eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. Agora, pegue o link desta mensagem e envie para uma pessoa. Apenas uma, mas não qualquer uma. Envie para alguém que você sabe que acorda assustado no meio da noite sem motivo. Alguém que você já viu com o mesmo olhar de exaustão que você tinha. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que luta uma guerra silenciosa que ninguém vê. O guia do descanso restaurado que está no primeiro comentário fixado chegará a essa pessoa também. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.